Muito boa noite a todos. Que Jesus nos abençoe, nos ampare. Que a gente aprenda mais um pouco hoje sobre mediunidade. Hoje nós vamos estudar os tipos de mediunidade, como nós já tínhamos combinado na segunda-feira passada. E só para a gente se situar aqui, hoje, segunda-feira, dia 6, né? 6 de fevereiro, 6 de fevereiro de 2023. E nós estamos estudando os 15 princípios fundamentais e focando no 13º princípio fundamental, que é mediunidade. E como é da nossa sistemática de estudo, nós fizemos até segunda-feira passada a correlação entre esse princípio fundamental, mediunidade, com os outros 14 princípios fundamentais. Então fechamos isso segunda-feira e ficamos de iniciar o estudo hoje sobre os tipos de mediunidade, para depois a gente avançar para o 14º princípio fundamental, que é a influência dos espíritos na nossa vida, que tem tudo a ver com mediunidade, conforme nós vimos semana passada, né? Então, na sequência, hoje, nós vamos ver os tipos de mediunidade. Falar também do surgimento dela, da educação dela, do desenvolvimento dela e assim sucessivamente, ok? Mas antes vamos fazer a nossa prece para que a gente harmonize as nossas energias com a casa, com as energias da casa, com as energias do grupo todo, com as energias dos nossos amigos espirituais, com as energias dos planos maiores da vida. Querido Mestre Jesus, em Tuas mãos amigas, Senhor, nós nos entregamos nesse momento, na certeza de que o Senhor irá nos instruir, cuidará de nós, nos amparará por intermédio dos seus ceareiros, dos seus trabalhadores nessa casa. Gratidão, Senhor, por mais essa oportunidade de estudo. Gratidão aos nossos amigos espirituais, que são os verdadeiros responsáveis por esse encontro, por esse estudo. Que eles possam, mais essa noite, nos intuir, nos amparar, clarear a nossa mente, o nosso entendimento, a nossa audição, a nossa fala, o nosso discernimento, para que melhor possamos compreender o estudo da noite. Obrigado, Senhor Jesus, fica conosco e que assim seja. Então vamos, né? Nós vamos, para a gente não desviar do assunto e para não deixar nada para trás, nós vamos seguir essa página por página desse livro aqui, para a gente não deixar nada sem falar que o Eliseu Rigonati falou para nós. É o livro A Mediunidade Sem Lágrimas, do Eliseu Rigonati, e é um livro que precisa ser lido, porque é simples, de uma didática assim maravilhosa. Quem o conhece pode confirmar isso. E sem complicar a mediunidade. Traz a mediunidade para nós com a simplicidade que ela possui, com a naturalidade que ela possui, de uma forma assim muito leve, muito branda. Por isso justifica o título. É a mediunidade sem lágrimas, sem preocupações, sem angústias, sem agonias, trazendo para nós as informações fundamentais e básicas. Claro que daqui a gente parte para o Livro dos Médiuns, parte para outros mecanismos da mediunidade, parte para outras obras, cada vez mais aprofundando, porque conhecimento é gradativo. Então ele respeita a nossa pouca informação e começa com a gente assim bem sereno mesmo. E é por isso que eu gosto bastante desse livro. Então, a mediunidade, ela se divide em duas, se apresenta em duas naturezas de mediunidade. A mediunidade de efeitos físicos e a mediunidade de efeitos intelectuais. A mediunidade de efeitos físicos, ela traz para nós manifestações físicas, materiais, nesse evento mediúnico. Então,
Então, é aquilo que normalmente mexe com os nossos sentidos de uma forma mais explícita, mais visível. É um móvel que faz barulho, é um quadro que cai, é uma mesa que gira. Aliás, esse tipo de mediunidade foi aquele que deu base, que deu início à doutrina espírita. Esse monumento que é o Espiritismo para nós hoje, que vem revolucionar as nossas mentes, mas só que nós estávamos tão materializados que a primeira impressão que tinha que causar em nós é material também, para que conseguissem chamar a nossa atenção. Então, quando a gente vai estudar a história do Espiritismo, a gente vê que a mediunidade de efeito físico foi amplamente utilizada. Os médiums de efeito físico, os espíritos que provocam esses efeitos físicos, Kardec estuda tudo isso com a gente, e que esses espíritos que provocam esses efeitos físicos na mediunidade de efeito físico, eles são utilizados pelos espíritos mais elevados para fazer esse trabalho que é mais físico, mais material mesmo, mais braçal, porque possui essa energia mais materializada. Estão ainda situados nesse padrão de vibração, onde essa energia é mais grosseira, para gerar efeitos mais físicos, mais materiais mesmo. Então essas manifestações são perceptíveis por todos que estão no ambiente e utilizam os nossos sentidos. Ou a gente escuta, ou a gente vê as coisas acontecerem, ou a gente sente olfativo, auditivo, e que todos que estão no ambiente percebem e sentem isso. Então, é essa natureza, essa vertente da mediunidade, vamos chamar assim, né? Só para diferenciar de mediunidade física e de efeitos intelectuais. Então, esse aqui é bem mais amplo. Daqui, nós vamos ver quais as manifestações, seguindo aqui página por página do livro, quais as manifestações que acontecem, e aqui, das intelectuais, nós podemos listar as principais. Nós tivemos aqui o cuidado de trazer para o quadro. Psicofonia, fala, voz. Psicografia, grafia, letra, escrita. Auditiva, ouvir. Vidência, ver com os olhos fechados, ver com os olhos abertos, vamos ver isso também. E a auditiva também tem diferentes manifestações. A intuitiva, onde Kardec explica para nós que todos nós somos mais ou menos médiuns, principalmente por esse canal intuitivo. A inspiração, a mediunidade de inspiração, vamos ver também. E vamos ver também a mediunidade curadora. Existem outros tipos de mediunidade? Existe. Olfativa, pictografia, que é de pintura, aí a gente vai caminhando, mas normalmente essas são as mais trabalhadas, as mais estudadas, e que fica a nosso critério aprofundar um pouco mais, buscando ampliar um pouco mais o entendimento dessa variação de outros tipos de mediunidade. Ok? Se alguém souber de algum e quiser trazer para a gente, algum tipo que não está aqui, que gostaria que fosse comentado, fiquem à vontade, se alguém quer. Eu quero falar sobre os quadros, como é que acontece aquilo? Sobre pintura de quadro, etc. Ou sobre produção de remédio, ou sobre música, a musicalidade, como é que é essa... Vamos pesquisar e vamos ver. Mas, por enquanto, vamos ficar com essas aqui, que são aquelas que a gente já vai... O resto, os outros tipos são derivações, mas a aplicabilidade... a funcionalidade, o como acontece, essas aqui já basta para a gente compreender bem. Okay? As outras vai variar em tipo só, realmente. Então, a mediunidade de efeitos intelectuais, ela produz manifestações inteligentes. Aqui, físicas. Tem inteligência nesse físico aqui? Tem, claro que sim. Se não houvesse a inteligência, não havia sido descortinado esse plano espiritual, como foi descortinado na revelação espírita, através do diálogo ali com esses efeitos. 2 batidas. 1 batida, A. 2 batidas, B.
tal movimento, tal som, outra, uma palavra. E aí, claro que tinha um mais ou menos inteligente aí. Mas aqui não, aqui lida com os nossos sentidos mesmo, e com a nossa inteligência. E aqui nós sabemos, relembrando, que o que nos caracteriza como espíritos é a nossa capacidade de pensar, é a nossa inteligência. Então, mediunidade, ela é orgânica e espiritual ao mesmo tempo. É orgânica porque nela participa fluidos nervosos, psíquicos, fluidos humanos participam dela. E espiritual porque é do espírito que pensa, efeitos inteligentes. Tranquilo? Então, esses efeitos inteligentes que nós vamos estudar alguns desses tipos de mediunidade que produzem esses efeitos inteligentes. Tá? Então vamos começar pela psicofonia. A psicofonia é também chamada de mediunidade de incorporação, né? Não é? É ou não é, gente? Como é que, quando fala assim, mediunidade de incorporação, fulano incorporou um espírito? É que o espírito chegou e dentro do médium? Entrou dentro do médium? E se o médium for pititinho e o espírito comunicante for bitelão? Belo Horizonte não cabe dentro de São Paulo, né? Então vamos entender isso. Então essa mediunidade de incorporação... não, é São Paulo que não cabe dentro de Belo Horizonte. Obrigado pela correção. É isso mesmo. São Paulo, querer colocar São Paulo dentro de Belo Horizonte. Então vamos entender isso muito bem. A psicofonia, que é também chamada de mediunidade de incorporação, incorporação, não é incorporação de perispírito ou de espírito em outro corpo, não. Aí há sim uma incorporação fluídica, sim. Há uma conexão tão forte fluidicamente que gera a sensação de que houve uma incorporação, de que o espírito está em mim, mas na verdade ele não está em mim. O contato é perispiritual, é fluídico, é energético. Vamos desenhar para a gente entender? Aqui, desenhar bem grande, que é para o psíquico da poltrona, né? Para os da poltrona também entender. Conseguir enxergar. Esse é o médium. Ele é um espírito. Onde é que eu botei o espírito assim, simbolizando? Na testa. Porque é capacidade de pensar. Não quer dizer que o espírito está aqui na testa, não. Só simbolicamente. É porque o espírito é o que pensa. Então é a inteligência. Então, ele é um espírito. Não tem, não. Tem um corpo físico, por isso ele é o médium, o intermediário. Porque o corpo físico é necessário para que o espírito haja na matéria. Só que o espírito comunicante, nós vamos ver, ele não tem esse corpo físico, obviamente, ele está desencarnado, então ele precisa de um corpo físico para ele poder agir. Isso é o fenômeno mediúnico, passa por aí. E aqui também, pontilhado aqui, simbolizando o perispírito. O pontilhado simbolizando o perispírito. Então aqui está o médium. Médium é uma palavra invariável. Não existe o médio e a média, não. O médium e a médium. Eu já escutei isso muitas vezes. A média pegou a média, né? Então, tem isso ainda, gente. Ainda escuta-se isso. Então, é o médium e a médium. Então, aqui está o médium, ou a médium, e aqui está o espírito comunicante. Ele não tem corpo físico, é cabeçudo igual o outro mesmo, ele não tem corpo físico. Ele tem o espírito, está aqui, simbolizando aqui na cabeça. Aqui está. A mediunidade vai acontecer perispírito a perispírito, mente a mente. Pronto. Isso é o fenômeno mediúnico.
24 horas por dia. Agora, por exemplo, cada um de nós está certamente vivenciando essas experiências, porque nós temos o nosso espírito protetor, nós temos acompanhantes, nós temos que estão sintonizados e conectados conosco, mente a mente, perispírito a perispírito, e que estabelece-se a comunicação dessa forma. Na mediunidade de incorporação, dentre as 17 propriedades do perispírito, existe uma que se chama expansibilidade, não é? O que é isso? A capacidade que o perispírito tem de expandir. A capacidade que o perispírito tem de expandir. Então, para que essa comunicação estabeleça, é preciso que haja essa conexão fluídica dos perispíritos. Muitas vezes, essa expansão é tanta, que os perispíritos se fundem e quase que se conjugam. Como esse perispírito está sendo sustentado por essa mente, e esse aqui por essa mente do médium, toda a sensação é transferida para as duas partes. Então, da mesma forma que esse aqui sente, pensa, vibra, isso tudo fluidicamente é transmitido por intermédio desse fluido que é expandido do perispírito. Todas as sensações daqui, se estiver alegre, essa alegria é refletida aqui, pelo fluido perispiritual. Qual que é uma das funções do perispírito? Qual que é? Transmitir ao corpo físico as sensações do exterior. Se não houver o perispírito, o espírito não sente as sensações do exterior dele. Então o perispírito tem essa função. Então isso aqui nada mais é do que a aplicação dessa função de transmissão para esse espírito aqui, através desse corpo espiritual chamado perispírito, das sensações que ele traz em si. Essa transmissão, muitas vezes, ela é tão intensa que os fluidos do espírito comunicante penetram tanto no fluido de cá que alteram a fisionomia, o semblante desse daqui. De repente muda tanto, aí a gente fica se perguntando assim, será que o semblante que ele adquire é o desse aqui? Não sabemos, mas sabemos que há uma transformação. Porque o semblante muda em função da existência do perispírito. Tanto é que o cadáver, ele muda a fisionomia. Vocês já repararam isso? Fica aqui bonitão lá, de que jeito que é, não. É a tal da máscara mortuária, né? O cadáver muda. Muda por quê? Já não tem mais a presença do perispírito a sustentá-lo energeticamente e, inclusive, no campo da fisionomia. Entendido isso, gente? Tranquilo? Então, por que fala que a psicofonia é a incorporação? Por esse motivo. É que, às vezes, a aproximação desse perispírito aqui, fluídica, a mistura fluídica é tanto que transmite para o médium as sensações do espírito. Alguém que é médium aí, que é psicofônico e que estuda isso, quer falar alguma coisa, acrescentar? Marília? Não? Alguém? Não? Então quem cala consente. É? Quem fala isso aqui é o Eliseu. Vão nele? Aqui foi só para a gente entender ali, aquela coisa assim, desenhando a gente entende melhor, né? O gráfico, o desenho, às vezes não, sempre nos ajuda muito. Então são também chamados, o Eliseu chama esses médiuns de médiuns falantes, psicofônicos, fonia, fala, voz. Médiuns falantes são aqueles por cujo meio os espíritos falam. O espírito quer trazer uma mensagem, mas ele não quer trazer escrita, ele quer trazer falada.
Então ele conta com a participação de um médium falante, ou um psicofônico. Psi de psiquismo e fônico de fonia. Tá? Psi de psiquismos e som de fonia. Fonia de som. O espírito que quer comunicar, liga-se ao perispírito do médium, liga-se ao perispírito do médium, e atuando-lhe no aparelho vocal, faz com que o médium lhe transmita as palavras. Então, ao conectar-se aqui, ele atua no aparelho fonador vocal, por intermédio dessa fusão perispiritual aqui, que aí as inteligências também se topam. Ele é médium, ele cede esse aparelho. Isso é o ato de ser médium, é o ato mediúnico. É de ceder para o outro que não tem esse corpo físico, esse aparelho fonador, materializado como o nosso. Isso é o ato mediúnico. Então ele cede e esse utiliza. E atuando-lhe no aparelho vocal, faz com que o médium lhe transmita as palavras. Temos de distinguir 2 gêneros de médiuns falantes. Então tem 2 tipos de médiuns falantes, 2 gêneros. Os médiuns falantes conscientes e os médiuns falantes inconscientes. Quem já viu manifestações mediúnicas, já percebeu que não dá para a gente distinguir assim tão claramente quando ele está consciente ou quando não está. Quem vai estabelecer isso é o próprio médium. Por quê? Os médiuns falantes conscientes sabem o que o espírito manifestante está falando, à medida que as palavras estão sendo ditadas. Por isso é consciente. Depois da comunicação, se lembram, ainda que vagamente, do que o espírito falou. Estes médiuns são comuns. Então, é a prática mais comum, é da consciência, do médium consciente, nesse nível de consciência aqui. Os médiuns falantes inconscientes não sabem o que o espírito manifestante diz. Não tem consciência disso. Durante a comunicação, ficam como que adormecidos. E quando o espírito se retira, acordam e de nada se lembram. Os médiuns falantes, inconscientes, também são chamados sonambúlicos. Aí nós vamos entender o que é. Kardec tanto trabalha com o sonambulismo. É exatamente esse momento em que esse fenômeno acontece e esse aqui dá aquela afastada do corpo, como se estivesse dormindo. Mas afasta-se do corpo, mas o perispírito continua fundido ao perispírito do outro. Por isso, a sensação de incorporação. Mas essa afastada aí, gente, não é afastada e larga para lá o corpo, não. Porque a consciência, num fenômeno mediúnico educado, controlado, autêntico e correto, esse aqui, está de olho nesse aqui e está de olho no seu corpo quando ele afasta. O médium fica focado no corpo dele para ver como é que o corpo dele está sendo usado e está focado também no que é que o espírito está falando por intermédio daqui a pouco. Aí entra a questão da educação mediúnica, do desenvolvimento mediúnico, para que se atinja uma prática cada vez mais afinada, como deve ser, com base no treinamento, no exercício, no estudo, na prática, na experimentação daquele fenômeno. Quanto mais a gente pratica, mais a gente vai adquirindo habilidade, perícia nisso. Então, o correto é que o médium não perca de vista, não entregue o seu corpo para o espírito comunicante. Não, ele está tomando conta dele. E não permite que o espírito comunicante utilize o corpo dele para falar o que ele não quer que fale também. Então, quando o médium chega dando tapa na mesa, chega falando palavrão, o espírito chega dando tapa na mesa, chega falando palavrão, que às vezes acontece, não é só responsabilidade do espírito, não é responsabilidade do médium também.
Porque se está falando palavrão, se está agindo com grosseria, porque isso é uma característica também do médium, que permite que isso aconteça, que isso uma normose para o médium, ou seja, é tudo normal. Tá? Então já é realmente uma deficiência moral do médium que permite que palavrões sejam falados por intermédio do aparelho físico dele e que gestos e atos de violência, de manifestações violentas, sejam utilizados pelo corpo dele por um outro espírito, sendo que ele pode conter isso se ele tiver controle sobre a comunicação. Está claro isso? Tem dúvida? Tem questionamento? Gente, vocês hoje estão cordatos demais da conta. Tranquilo? Então, seguindo. Os médiuns falantes inconscientes também são chamados sonambúlicos. Quando o médium está em estado sonambúlico, seu espírito se desprende facilmente do corpo, espírito com o perispírito. Lembremos que onde o espírito vai, seu perispírito é o seu instrumento. O corpo está lá, o espírito sai com o seu perispírito, o outro fica utilizando o corpo dele, perispiritualmente ele está focado no outro, aquele desenho ali, aquela fusão energética, mas ele está de olho no corpo dele, ele está de olho no que o cara está falando. Ele está inconsciente, sonambúlico, é para nós que estamos olhando. Mas ele, espírito, médium, ele tem que estar consciente dentro desse processo de educação mediúnica. Tranquilo isso? Porque se o médium, se o espírito começa a manifestar dessa forma que nós falamos aqui, com palavrão ou com gesto violento, imediatamente ele vai interceder no livre-arbítrio daquele espírito. Não, espera aí. E vai controlando isso. Como eu não sei. Mas aqui fala que controla. Por que eu não sei como? É que a Marília falou, eu não sou médium ostensivo, você não conhece essa prática, não? Mas os estudos nos dizem que sim. E quando os estudos espíritas nos dizem que sim, é porque foi experimentado. Porque o espiritismo se baseia em dados científicos, chamando de ciência. A mediunidade é a ferramenta científica do espiritismo para tornar o espiritismo científico. Quando fala que o espiritismo é científico, é porque passa pelo crivo da mediunidade, pelo exercício da mediunidade, que requer e que cabe e que é possível de análise, de contestação, de críticas, de avaliações, para se admitir ou não. Então, por isso é que a gente acolhe um ensinamento espírita na certeza de que aquilo foi verificado, foi cravado e que é verdadeiro e que foi passado para nós. Esse é o cuidado que devemos ter com uma comunicação psicofônica ou qualquer comunicação, mas principalmente a escrita e a falada. Da gente acreditar ou não, só acreditar depois de fazer a crítica daquela comunicação, para verificar se aquilo realmente tem fundamento, se aquilo condiz, porque muitas vezes o espírito que está comunicando não tem o conhecimento, não tem a boa intenção, e às vezes traz uma comunicação realmente é para zombar do médium, zombar da reunião, se é uma reunião desorganizada, se é uma reunião sem assistência, se é uma reunião indisciplinada, se é uma reunião puscou, como a gente vê reuniões mediúnicas acontecendo, a porta fica aberta para espíritos zombeteiros, malévolos, zombeteiros, que às vezes nem são maus, só quer fazer graça, só quer sair dali dando gargalhada do médium, dando gargalhada dos médios de sustentação. Zombeteiros. Está lá na questão 100 do Livro dos Espíritos. Tranquilo isso? Então, seguindo. Os médiuns falantes... Há duas espécies de manifestações sonambúlicas. Uma em que é o espírito desencarnado que se manifesta. É ele que manifesta, nesse sonambulismo. Ele manifesta. E outra, em que é o próprio espírito do médium que entra em contato com os desencarnados, afasta-se, põe a cara para... É mesmo quando a gente botar a cara para fora do ônibus. Não, quem está andando. Põe a cara para fora do ônibus assim, olha, vê tudo lá fora.
Então, o que o espírito do médium aqui faz? Sai daquela frequência material, penetra-se com seu perispírito no plano espiritual, faz a comunicação, faz a observação, leva a mensagem, traz mensagem, aí é o próprio espírito do médium. Outra em que o próprio espírito do médium que entra em contato com os desencarnados e transmite o que eles querem dizer. Os médiuns inconscientes são raros. Aqui também entra nesse tipo de sonambulismo aqui, o chamado desdobramento, né? Em que o médium afasta-se do corpo físico, larga o corpo físico ali e entra no plano espiritual. E aí capta a mensagem não só do espírito comunicante, como também dá notícias e relata para o dirigente da reunião, para os observadores da reunião, relata isso tudo. Estou vendo isso, está fulano, tem isso. Assim como capta só a mensagem do espírito que está querendo comunicar, entra em contato com ele mesmo e transmite por intermédio do seu próprio corpo. Tranquilo? Tranquilo? Sim. Agora a gente desdobra toda noite, né? Toda hora, né? Que a gente dá uma cochilada, aqueles cochilinhos depois do almoço, aqueles cochilinhos do ônibus. Imagina, a gente que não traz a lembrança. Na hora que você sai do corpo dentro do ônibus, assim, você olha assim, nossa senhora, tem espírito mais desencarnado aqui dentro. Mais do que os passageiros. Mas aí, que importância tem essa informação? Não grava, não. Os médiuns falantes desempenham um papel preponderante na difusão do espiritismo e na do evangelho. Por esses médiuns, os espíritos pronunciam magníficas preleções aos assistentes das sessões espíritas. Concitam-lhes a prática do bem, explicam-lhes o evangelho, conversam com os presentes. É um prazer, somente avaliado por quem já o experimentou, conversarmos com um ente querido que, feliz, nos conta suas ocupações nos planos luminosos em que habita e onde serenamente nos espera. Um médium falante espalha muitíssimas consolações. Os espíritos podem ver no íntimo de cada indivíduo seus pensamentos. Os espíritos desencarnados. Seus pensamentos. Suas preocupações. Suas dores e desilusões. Pois bem, quando um espírito superior toma um médium e se dirige aos ouvintes, sabe exatamente quais os pontos a abordar. Quais as necessidades, quais as carências, porque já tem isso tudo sob o controle do conhecimento dele, do espírito. E aí ele vai falar uma mensagem de atingir cada um com uma frase, com uma palavra, com uma mensagem, com uma ideia, com um consolo, com uma palavra de ânimo, com uma exortação ao equilíbrio. Cada um. Vai tocar o coração de cada um, a mente de cada um. Porque mediunidade é isso. É para tocar o coração e a mente das criaturas, esse tipo de mediunidade. Para que haja a transformação, para que haja a mudança, para que haja a sensibilização. Porque ele está falando aqui exatamente da parte prática. É a hora que um espírito de maior elevação, que traz uma mensagem evangélica, de conforto, de ânimo, de esperança, e que ele vai tocando cada um, porque conhece cada um. Isso que ele está falando para nós aqui. Relatando para nós da importância desse tipo de mediunidade. Aí o médium vai acontecer isso aqui, ó, em que o médium, ele não vai dar tapa na mesa e nem vai falar palavrão. Ele vai trazer uma exortação, vai trazer uma mensagem cristã para a comunidade que está ouvindo, para a plateia que está ouvindo. Isso pode acontecer
numa reuniãozinha pequena, pode acontecer numa reunião grande, pode acontecer numa comunicação por intermédio de um meio de comunicação de maior abrangência, que é a televisão, por exemplo, em que o Espírito se comunica lá e traz uma mensagem para todo mundo. Como o doutor Bezerra de Menezes comumente se comunica por intermédio de Divaldo, trazendo pela televisão para uma nação inteira que está na frente da televisão uma mensagem com aquele respectivo assunto que ele está trazendo. Okay? Então, o alcance dessa mensagem aumenta de acordo com os meios utilizados na divulgação dela. Mas ele está trabalhando aqui, o Eliseu, exatamente nos chamando, nos despertando a sensibilidade para que cada um de nós que tenha um viés nesse sentido, que a gente comece a dar mais importância por causa da importância que essa mediunidade tem no processo de divulgação do Evangelho e do Espiritismo e do bem, de um modo geral, sob os propósitos do Cristo. O médium falante espalha, já falamos, né? E depois de lhe ouvirmos a sábia exortação, quantos pensamentos tristes se dissiparam, quantas preocupações desapareceram, quantas dores se mitigaram, quantas desilusões se esqueceram, quantas esperanças se renovaram. Se tu, meu irmão ou minha irmã, possuis a mediunidade falante, roga ao Pai que a transforme em fonte de consolo para todos os que sofrem. Então, é um tipo de mediunidade, como já disse aqui, de suma importância para o reequilíbrio, para a economia emocional, para a economia espiritual de todos nós, em que a gente consegue entrar nessa imenso processo de solidariedade que compõe esse universo todo. Que a gente às vezes fica em torno só do seu próprio umbigo, fica em torno fechado em si, esquecendo dessa solidariedade universal que existe, que nós estamos inseridos nela. E que precisamos de começar a levantar o dedo para ser utilizado um pouco mais dentro desse processo solidário. Porque muitas vezes a gente não é utilizado porque esconde o dedo. Levantar o dedo assim, opa, estou disponível, manda para mim. Eu faço, eu tomo conta, eu dou jeito, eu também quero participar, eu quero. Opa, agora eu quero é muito, porque eu estou começando a acordar para isso. Então a gente precisa levantar o dedo, sair da comodidade, sair dessa mesmice, para que haja realmente mudanças em nossa vida. Porque uma coisa é uma lei que diz para nós assim, mesmo comportamento, mesmo resultado. Enquanto nós estivermos fazendo as mesmas coisas e consumindo as mesmas coisas, nós vamos continuar fazendo o mesmo e produzindo o mesmo e consumindo o mesmo. Então o que o autor aqui nos chama é para que a gente vá despertando essa sensibilidade e comece a se interessar um pouco mais pelo coletivo, esquecendo o individual. Essa aqui é a mensagem que ele traz para nós aqui, né? Nós vamos fazer uma interrupção rapidinho aqui, para a gente chupar uma bala, né? Que hoje tem bala, tomar uma água, e enquanto ajustar o aparelho também, daqui a pouquinho nós voltamos com o nosso segundo momento de hoje, tá? Até já!